Sejam muito bem-vindos ao podcast Escalando Resultados. Eu sou o Elker, um dos sócios aqui da Escala. Estou com meu sócio e amigo Ismael. Se apresenta, Ismael, fica à vontade. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Escalando Resultado. Meu nome é Ismael, meu sócio Elker, 18 anos, né? E o nosso objetivo aqui é agregar valor no seu dia a dia, né? No seu negócio e levar, né, a questão da gestão para pequenas e médias e grandes empresas de uma forma que impacte e traga resultados positivos. Esse é o grande propósito nosso, né? Trabalhar com resultado. Bom, e você que já está nos conhecendo agora, nos conhece, né? Através das redes sociais, já foi nosso cliente aí de consultoria, é nosso cliente atual. Então, prazer, né, estar aqui com vocês, produzindo esse material, esse conteúdo nesse podcast. Você vai ter muita informação, muito conteúdo de qualidade, conteúdo que a gente trouxe do campo de batalha para trazer aqui para vocês e mostrar o quão a consultoria, o quão o treinamento, o assessoramento pode alavancar, né, os resultados aí da sua empresa, do seu negócio, do seu time, pegar a sua empresa num ponto A e levar ela para um ponto B, que é isso que a gente faz há 18 anos. Ismael, fala aí um pouquinho para nós aí sobre quem que é o Ismael, né? Quem que é a carreira do Ismael, como que o Ismael, por onde o Ismael já passou, quem apresenta para nós um pouquinho do Ismael, que daqui a pouco eu vou falar também quem que é o Elker. Bom, aqui estamos, né? Há 18 temporadas, né? Já de uma jornada enquanto escala, né? E a minha vida profissional não se resume a esses 18 anos. Já se vão 36 anos trabalhando, né? Trabalhoso ali dos. Ó, não pode Não contar, não pode pode contar a contar, idade não, hein? não pode, não, é verdade. 36 anos aproximadamente trabalhando, e dos quais, né, foram 20 anos na automotiva, 14 anos, né, na indústria alimentícia, e agora na escala já faz 18, né? Já tá ficando velho, né? Lógico, a escala ela foi um serviço que a gente trouxe junto com a consultoria na grande indústria, né? Nós ficamos um tempo trabalhando, a gente fez a técnica do pezinho, né? Trabalhando como CLT e produzindo, né? Nas horas extra que a gente fazia no dia a dia, atendendo o cliente no final de semana, sábado, domingo, feriado, dia santo, e trabalhando na grande indústria. Então, isso já faz 18 anos, mas dos quais nós ficamos praticamente 10, 12 anos, né? É, Diretamente, né? Trabalhando na automotiva e com a escala. Bom, e ao longo desses anos, foi muito bom, que a gente pegou uma bagagem muito grande, né? Dentro da automotiva, principalmente. Nós passamos por várias consultorias, né, dentro do mercado nacional e até mesmo consultoria a nível global. E toda essa experiência, né, a gente trouxe para o pequeno, para o médio negócio, para o varejo, né, aqui no dia a dia da nossa cidade, que é Catalão. Então, toda essa bagagem que a gente ganhou lá, a gente trouxe para cá e já vai 18 anos, mais de 200 clientes hoje, né, ó, sim, mais graças de a Deus, 200 mais de 200 clientes, clientes com clientes, resultado, né? clientes no país quase como um todo, né? Não vamos falar que a gente não pegou alguns lá no Acre ainda, né? No Amazonas ainda não, mas Agora vamos. Não, mas nós já tivemos aluno lá no no Acre. Acre teve, né? Já demos aula para Já alunos pela no, universidade online lá no que estava lá no no Acre. Acre isso, mas cliente em si, né, nós precisamos ainda fazer essa ponte, né, entre o norte e nordeste do país. Mas no sul ele já atendeu quase todos os estados, né? Legal. Inclusive no Paraguai, né? Tivemos clientes no Paraguai. Então o objetivo é esse. Tem que pegar toda essa bagagem e trazer para dentro do contexto da média e da pequena indústria, que é uma das grandes, né, motriz da indústria brasileira como um todo, um grande gerador de emprego, né? E que muitas vezes ele fica pensando que não tem poder, né, de ter uma consultoria de grande porte com resultado na empresa dele, e sendo que tem sim, né? É possível fazer e ter resultados de excelência também, como a grande indústria tem todos os dias. Então, esse é um contexto nosso, da escala, meu principalmente. E aí, ao longo desses anos, a gente fez a sociedade, né? Eu e você. Sim. E foi muito boa, está sendo muito boa, e é uma jornada muito gostosa de compartilhar, porque nós somos muito diferentes um do outro.
E isso se Verdade. complementa, né? E esse complemento de um do outro agrega muito no resultado do cliente, Uhum. né? Agrega muito. Então, esse é o contexto, né, do Ismael dentro da escala. E você, Elco, como é que foi essa jornada aí? Caramba, cara. Bom, o Elker comecei como jovem aprendiz aí, na indústria automotiva. Então, nos meus 16 anos, iniciei já minha carreira numa grande indústria automotiva. Passei ali de jovem aprendiz, passei por várias áreas da empresa, conhecendo a empresa como um todo. Depois, entrei na área de qualidade, na parte de gestão da qualidade, e sempre passei pelas áreas de inspeção de veículos, inspeção de peças, e aí sempre tive o desejo de trabalhar na área de sistemas de gestão, porque era a parte de auditoria da ISO, que eu sempre olhava os auditores, quando eu recebia auditoria, isso me chamava muita atenção. O conhecimento, a forma com que eles falavam de gestão, e consegui chegar na área de sistema de gestão da qualidade de uma grande indústria, chegando a ser auditor líder. Foi quando eu saí da indústria para dedicar 100% do meu tempo à escala. Então, minha carreira na indústria foi muito bacana. Devo muito a vários gestores que eu tive lá dentro. Aprendi muito sobre gestão. Uma das, como você citou, né, uma das consultorias que a gente passou globais, uma das maiores consultorias do mundo que esteve nessa empresa. Nós aprendemos muito com eles, modelamos essa indústria, essa empresa de consultoria, e hoje utilizamos muito do método dela nos nossos clientes, na nossa metodologia. Então, o cara fala assim, cara, eu tô aqui em Catalão, o que uma consultoria de Catalão, no interior de Goiás, pode oferecer de bom, né? Será que as melhores consultorias não estão em São Paulo, não estão em Goiânia, não estão em Uberlândia, não estão nas grandes capitais? Eu te afirmo que não. Porque hoje a Scala, ela utiliza o que as grandes empresas de consultoria têm como metodologia, nós também temos dentro da Scala para oferecer para os nossos clientes. Então, o cliente nosso hoje, dentro da Scala, ao longo desses 18 anos, ele sempre teve tudo que tem de ponta em metodologia de gestão. Então, isso foi um pouco da minha carreira. A gente sempre foi muito sedento por aprender, estudar e aplicar. Então, isso gerou muito resultado para nós e isso gera resultado nos nossos clientes, né? Mas, Ismael, falando um pouquinho aqui sobre essa questão aí da sua carreira, né? Do como que daqui a pouco eu vou falar como que surgiu a nossa sociedade, né? Mas qual a finalidade hoje da gente estar vindo para a internet, para abrir, né, esse canal aqui no podcast? Qual que é a finalidade de gerar conteúdo aqui dentro da internet hoje, para quem vai assistir esse podcast? Bom, vamos por parte, né? Eu gostaria só de complementar uma parte que você falou que é extremamente importante. Estuda bastante, aplica muito o que a gente lê, que a gente trabalhou, né? Coloca em prática, mas a gente tem também a consciência de que a gente aprende, e tem que continuar aprendendo, né? Essa semana a gente teve uma imersão dentro do Sebrae, né, vendo aqueles auditores lá, consultores do Sebrae, né, de 30, 40 anos, todo mundo ralando o dia todo, falando de inteligência artificial, né? Verdade. Cara, foi maravilhoso, né? 2 dias, Fantástico. Foi fantástico. Então, assim, conhecimento e sem prática também não vai adiantar nada, né? Então, quem engana-se que aprendeu tudo. Verdade. Né? Principalmente na área de consultoria. Então, a consultoria, se você não estiver avançando, não estudando, não buscando, não aprimorando, não aplicando também, né, não vai dar certo. E o objetivo do podcast, pessoal, é justamente isso. É criar esse canal, essa abertura. Hoje a gente tem uma bagagem muito grande, muito sólida, né, junto com os nossos parceiros. A gente já fez muita coisa no varejo, na indústria. E esse material, ele chegou a um ponto que a gente precisa transbordar na vida de outras pessoas. Verdade. Esse é o grande objetivo, né? Porque muita gente contribuiu comigo, com o Elker, com a nossa empresa, mas muita gente mesmo, né? Muito com nossos clientes, com os nossos clientes. Aprendemos também então, muito assim, com eles. E é um conceito, né, bíblico, né? Quando você começa a transbordar na vida das pessoas, nos processos, né? Na empresa de outra pessoa, esse é o grande objetivo nosso.
Verdade. Porque muitas pessoas ao longo do caminho, muitas empresas transbordou na nossa vida, né? Colocou muita coisa que, falando para vocês, não tem MBA, né, em Harvard, na Sorbonne, onde você quiser ir, que você não vai ter esse tipo de conhecimento. Não vai. É só quem foi no campo de batalha para desenvolver, para aplicar e ter os resultados. Então, assim, o grande propósito é isso daqui, é transbordar na vida de outras pessoas, agregar isso. E lógico, né, e aqui é um ambiente que a gente quer não só transbordar, mas também receber pessoas aqui para contribuir também, ser esse canal, né, de levar esse tipo de informação. Pois todo empreendedor, né, ele tem um sonho, ele tem um propósito. Não é por acaso, eu acredito muito nisso, né? A pessoa que monta uma empresa, que está ali empregando, colocando pessoas para desenvolver habilidades, desenvolver o negócio dela. Então, aquilo ali tem um propósito por trás. Verdade. Não é aleatório, né? Tem gente que acha que é aleatório, mas não é, né? Tem um propósito. E quando uma empresa dessa fecha por má gestão, por inexperiência ou até mesmo por ignorância de não saber o que realmente está por trás de um sistema de gestão, isso é muito triste, isso é muito ruim. Uhum. Né? Isso não é bom para ninguém, isso não é bom para a família dele, não é bom para ele, não é bom para os colaboradores, não é bom para a vizinhança dele de forma nenhuma. É um propósito, né, que a gente também vê. A gente já teve clientes que estavam quebrados, já tivemos clientes que estavam crescendo muito rápido e precisava estruturar o crescimento dele para ele não quebrar. Então, assim, é muito mais do que só uma empresa de consultoria. Nós temos aprendido com o nosso mentor que o que você tem de bom, quando a gente fala de vendas, né, fala assim, nossa, eu vou ficar oferecendo o meu produto. Na verdade, é um serviço que você oferece para a humanidade. Quando você coloca o seu serviço, o seu produto que resolve um problema que as pessoas têm, e esse problema chega ao conhecimento, a solução desse problema chega ao conhecimento do cliente. Então, o objetivo também desse podcast é fazer com que essa habilidade de solucionar problemas, de resolver problemas simples, problemas complexos, problemas médios que o empresário tem e que a gente já resolveu vários ao longo desses 18 anos, chegue a mais pessoas esse conhecimento, né? Porque a gente acredita muito que o conhecimento é o que vai transformar o empreendedor. Por quê? A escola não ensina a empreender. Os pais geralmente não ensinam a empreender, então como a faculdade não ensina a empreender, a faculdade é muito conceitual, então onde que o empresário vai aprender? Cara, ele vai aprender apanhando. Então, onde que ele, que uma consultoria gera de valor para o empresário? O que ele levaria 4 anos para aprender, ele aprende em 1 ano e meio. Na prática, já gerando resultados na empresa dele. Então, é um atalho, é um encurtamento de caminho que o empresário tem quando ele acessa uma consultoria, uma mentoria que tem resultado, né? Obviamente que consultoria sem resultado, só de dica, só de coisas superficiais, não se sustenta. Então a gente já viu várias empresas de consultoria nascer e morrer ao longo desses 18 anos, porque só teoria não se sustenta. Então precisa pegar o conceito, aquilo que a gente estuda, aplicar no campo de batalha, testar, aprender e ajustar para gerar resultado. Porque no final do dia, o que o empresário compra de nós, o que a gente vende, o que a gente entrega tem entregado ao longo desses 18 anos, é resultado. Ismael, fala um pouquinho aí sobre a questão de como tem sido aí como que foi, né, essa sua entrada na escala, o início aqui dessa jornada que você tem percorrido dentro da escala, como tem sido para você? Bom, isso foi muito do nosso relacionamento, né, dentro da grande indústria, né? Eu passei por 3 consultorias, 3 níveis de consultoria, e isso me trouxe uma bagagem muito grande com projetos, né? E um deles, eu tive a felicidade de você estar no nosso grupo na época, né, no sistema de gestão. E aí eu fui, pessoal, sendo escolhido como sócio, né? Isso é bom, né? Ser escolhido como sócio. É sinal que tem alguma coisa de positivo, né? Muitas coisas de positivo, gente. Muitas coisas. E não foi por dinheiro, né? Não. Principalmente, né? A pessoa não escolheu ele porque ele tinha dinheiro, né? Não foi. Não foi. Graças a Deus, foi Deus que nos colocou nessa rota, né?
Então, todo esse contexto de... Eu sempre fui aquele, pessoal, aquele intraempreendedor. Tudo aquilo que meu chefe não, né? Hoje é meu amigo, meu gestor, né? Meu gestor tinha de desafio, né? Eu ia lá que ninguém queria, né? Aquele problema, aquele problema, gente, era verdade, é verdade. aquele problema, assim, o cara falou, esse aí não vai dar certo. Não, vai lá, Ismael, vai lá, vamos ver o que acontece. Né? E um desses desafios foi implementar o sistema Suzuki, né? O sistema de gestão na Suzuki em Tumbiara. Foi um desafio muito grande implementar um sistema de gestão do zero, né? Do zero. Nós implementamos o sistema de gestão Lean, implementou o sistema de gestão ISO, foi certificado, deu muito resultado. Então, aquilo é uma coisa, é você ler, né? Ou então você pegar um sistema já rodando, né? Sim, com certeza. Que é o que acontece que muita gente já chega, tá ali, a ISO tá montada, o sistema de gestão tá montado, o 5S tá implementado, o trabalho padronizado tá implementado. Então é tranquilo, né? Você só embarca ali e já começa a fazer as melhorias, né? Começa a apontar o engenheiro. Começa o engenheiro de obra pronta, né? Já começa a apontar, né? só apontar o dedo. Ih, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Verdade. É bom, né? Agora, irmão, construir o negócio. Chegar lá, a limpar o piso, né? Limpar o chão, plantar. Começar do zero, Começar do zero. Não ter nada estruturado. Nada. Cara, por onde eu começo? Que é uma das coisas que a gente vê que foi muito difícil na consultoria quando a gente iniciou. Muito difícil. Porque na grande indústria, quando você tinha as consultorias, o consultor chegava e tinha 5, 6 atrás dele. Acompanhando. Era suporte. Tinha uma equipe de suporte ali, tinha supervisão, tinha gestão, que conseguia falar a mesma linguagem dele, a linguagem mais técnica ali. Mas quando a gente chegou aqui, na pequena indústria, na pequena empresa, gente, foi muito diferente. Porque não tinha nada. Então você tinha que criar tudo do zero. Né? Então, esse foi um dos grandes desafios que a gente teve. E aí você continua aí. E aí? Como que foi esse desafio seu? E esse foi um desafio muito gostoso. Que aí foi realmente você ver toda a sua bagagem teórica, né, se transformando em prática. E é uma das coisas que me motiva muito, é isso. É ter um risco, ter um planejamento estratégico, ter algumas linhas escritas e depois você ver aquilo acontecendo. Né? Isso é o que me motiva todos os dias. Né? Todos os projetos que a gente entra, quando a gente faz o diagnóstico, cara, visualiza aquilo ali e fala, cara, é assim que vai ser o projeto. Né? E começa a trabalhar. Nós estamos no mês de novembro, então é um mês de planejamento estratégico, né? Então, os nossos clientes, muitos deles, nós estamos revisando a parte financeira dos projetos e preparando 2025. Aí, quando você olha lá, o cara, ano passado, ele faturou 400 mil, esse ano, 700 mil reais. 60% de aumento, né? Você olha lá o cara que ano passado estava com 1 milhão no banco, esse ano ele tem 1 milhão e 600, né? Isso é gostoso demais, né? E olhar isso, né? E ver isso. Você quer ser igual aos nossos clientes? Tinha 1 milhão na conta ano passado e chegar a 1 milhão e 600? Vem aqui para a escala. Vem para cá. Acontece com todo mundo? Não acontece com todo mundo. Não é todo cliente que tem esse resultado exponencial. Mas todos os clientes que passaram pela escala tiveram resultado. Então, isso é um ponto muito importante de deixar claro aqui, né? A gente é muito focado em resultado. Tanto é que o podcast chama Escalando Resultados. Né? E é fato, né? Isso é uma verdade que não precisa ter medo de falar. Todos eles, que a gente marcou o baseline na entrada, né? Fez ali a base de dados, entrou bem feito, fez um diagnóstico conforme tem que ser feito, nenhum deixou de gerar resultado, porque é a melhoria contínua. Verdade. Né? Então, se você pega uma empresa que ela não tem gestão financeira, ou que ela não tem gestão de processo, não tem gestão de pessoas, e vai ali e insere as ferramentas adequadas, né? A dose certa, né? A consultoria é justamente isso, né? É a dose certa para aquele determinado processo. Verdade. Porque um dos grandes erros, né, que eu vejo dentro do mundo da consultoria é tentar dar uma dose cavalar, né, de material, de processo, numa empresa que não suporta aquilo ainda. Sim. Então, eu acho que da maturidade, da maturidade, né? Eu acho que foi essa maturidade, nós conseguimos identificar, aprendeu a fazer isso muito bem. Então, aplicar essa dose gera resultado. Então, a gente tem vários resultados dessa forma. E aí, tudo isso, né, o gostoso de fazer isso é ver esses resultados acontecendo. Né? Então, essa jornada de Itumbiara, depois nós fomos
para São Paulo, fez São Paulo também. E quando a gente terminou Catalão e São Paulo, né? Foi 3, né? Foi. Aí no meio do caminho, teve outro desafio, que era uma seguradora, né? Pensa, no ramo de serviço, né? Aí eu olhava para a gestão olhava para nós e falava, e agora, o que nós faz? Vamos lá, vamos fazer esse negócio. Aí nós fomos lá, sentamos, planejamos, deu certo. Falei, cara, esse negócio é bom, hein? Esse negócio é bom, dá resultado. E nessa época que a gente já estava no meio do projeto, já como um todo, a gente foi e abriu a escala aqui fora, que foi o nosso primeiro cliente, né, Elker? Foi. Com qual propósito foi esse, Elker? Principalmente você que Bom, iniciou essa jornada de empreender, né, de puxar. bom, como que foi, né, cara, esse surgimento aí da escala, né? A minha carreira eu fiz aprendizagem industrial no Senai. Depois fiz um curso técnico, que é muito prático, mão na massa. Você vê uma coisa à noite que você vai usar no dia de manhã. Quando eu cheguei na faculdade, eu tive um choque de realidade, porque parecia muito conceitual para mim. E aí, na época, algumas pessoas já me conheciam que trabalhava na indústria, e aí eu vi um conhecido, acho que posso até citar o nome dele aqui, né? O Costelinha. E aí ele tinha uma questão ali uma questão de estrutura ali para resolver na questão das entregas que estavam tendo algum atraso na empresa dele. Cresceu muito rápido, o empresário sensacional, ele e a Camila, cresceram muito rápido e a estrutura do negócio não acompanhou. E eu falei assim, cara, com as ferramentas que eu sei lá do curso técnico, eu vou lá e resolvo esse problema com as ferramentas de qualidade. É simples. Vou entender lá por que tá atrasando, com 2 palitos eu resolvo esse negócio. Só que quando eu fui ver, era um problema maior, e aí eu consegui conectar com as ferramentas da faculdade, com aquilo que eu estava vendo na faculdade. Só que aí eu me deparei com um outro problema. Nem todo mundo que domina, não é você dominar a parte técnica, saber muitas ferramentas de gestão, saber priorizar, saber estruturar um bom projeto, não significa que você vai ter resultado. Por quê? Tem uma coisa dentro do projeto, na condução do projeto de consultoria, que chama maturidade profissional. E nesse momento eu não tinha essa maturidade. Falei, cara, eu preciso de uma pessoa que seja sênior. Uma pessoa que tenha maturidade de conduzir um projeto de consultoria. Porque é um problema que não é simples de resolver, é um problema complexo. E aí foi onde eu convidei o Ismael para vir para dentro da escala e me ajudar a estruturar esse projeto e resolver esse problema, conduzir esse projeto. Então, ali já surgiu essa sinergia muito bacana que a gente já tinha na indústria, com a experiência que ele já tinha, a bagagem profissional, a bagagem técnica que ele já falou aqui, e a gente começou a estruturar esse projeto, que foi um projeto que deu muito resultado naquela época. E aí foi onde foi o nosso primeiro cliente, né? Então agradeço aqui, estou usando o nome do Costelinha, da família dele, da Camila, então agradecer por ter nos dado a oportunidade, né, de iniciar a nossa empresa dentro da empresa deles, que é um empresário hoje muito admirado por nós e na região, muito conhecido aí pelos seus resultados como empreendedor, né? Ismael, falando um pouquinho agora a gente falou muito sobre resultado, falou muito sobre a parte de experiência profissional, como estruturar um bom projeto de consultoria, mas o que você acha que é mais importante hoje para uma empresa de consultoria? A parte técnica, a parte prática, o que você julga mais, o que é mais necessário hoje para uma empresa de consultoria gerar resultado nos clientes que ela passa? A gente tem discutido muito isso, né, ao longo dos anos. E não existe uma fórmula mágica, né? Não existe mágica. Não existe varinha de condão, né? E uma das coisas que tem que ter, né, principalmente eu vejo que a principal dela é o cliente querer fazer. O dono quer fazer. O patrocinador, a gente fala do PCI, né? O perfil de cliente ideal. Show. Porque tem muito empresário que ele tem o dinheiro, mas ele não tem o engajamento. Verdade. Né? Ele não quer, ele fala, não, resolve aí para mim. E aquilo fica só ali na consultoria. A consultoria vai embora, perde-se tudo. Volta o resultado. Volta-se, né, o resultado anterior.
o dinheiro é importante, né? Não vamos ser hipócrita e falar que não é importante. É o que move muita coisa nessa atual circunstância do mundo. Porém, não é só isso que vai resolver o problema. O engajamento dele é importante. Sim. Né? E então, tendo essa vontade dele, esse engajamento dele, aí cabe a nós a responsabilidade enquanto consultoria de fazer um bom diagnóstico, entender realmente a necessidade. Não adianta chegar lá e oferecer para ele picanha, contrafilé, um Angus, né, uma carne top do mundo lá, se ele precisa simplesmente de uma paçoquinha. Top. Né? Show. Paçoca, ele precisa de uma paçoca, então dá uma paçoca para ele. Né? Atende ali aquele momento que a empresa dele está vivendo. Isso é muito importante porque é o respeito que você tem e a responsabilidade que você tem com o negócio dele. Uhum. Né? Porque se você chegar lá com arrogância e prepotência e falar assim, gente, aqui tem que... Tudo que você fez está tudo errado. Desmancha tudo e faz tudo. Corre desse tipo de consultoria. Verdade. Por quê? Cara, se o cara tá ali, tem empresas, igual a gente já chegou, empresas com 26 anos, com 15 anos, com 20 anos, faturando 14 milhões por mês, 500 milhões por ano. Como que você chega lá numa empresa dessa e fala que tá tudo errado? Não pode, de forma nenhuma. Então, o diagnóstico ele tem que ser real, né? E tem que realmente identificar as principais dores daquele momento. E aí adequar as ferramentas, por isso também o consultor tem que ter a responsabilidade de conhecer de ferramentas e principalmente conectar uma com a outra. Eu acho né? que é esse um grande diferencial que a Scala tem por conseguir, né, dominar de forma prática a junção de uma ferramenta, a mesclagem de uma ferramenta com outra, né? Justamente. E também, pegando um gancho no que você falou, Ismael, aquela questão de não entregar apenas o que o cliente quer. Porque às vezes o que o cliente quer é uma coisa, mas o que ele precisa é outra. Então é importante isso também, porque e aí isso vai muito de maturidade também do consultor, da pessoa que está conduzindo aquele projeto, de entender o que o consultor quer é isso, o que o empresário quer é isso, o cliente quer, mas o que ele precisa é isso. E aí conduzir o projeto, trazer clareza para ele e mostrar o que precisa ser feito, alinhar o projeto e iniciar a transformação. Né? Por isso eu falo para você a responsabilidade. Sim. Porque se você chega lá, cara, ele tá pagando e começa a falar sim para ele. Sim para tudo, né? Sim, não, faz, sim, deixa comigo, faz, sim. Você virou funcionário, é o que a gente chama, gente, é o que a gente chama funcionário de luxo na consultoria, quando é a consultoria desse jeito. Justamente. Que faz só o que o cliente pede. Aí os resultados não virão. Sim. Então daí a necessidade de fazer esse diagnóstico bem feito, ter a responsabilidade em falar os não que é necessário, porque se o empresário ou aquele gestor ali soubesse todas as respostas, né, não estaria contratando uma consultoria. Sim. Não estaria. Né? Nós já tivemos clientes que falaram assim, cara, eu trabalhei o ano inteiro e agora eu não sei onde está o dinheiro. Verdade. Ué. Onde que está o dinheiro? Né? Vários. Onde que está o dinheiro? Onde está o lucro? Vários. Né? Porque ele esqueceu ali que guardou o dinheiro dele lá no estoque, comprou ativos não circulantes, né? Uhum. Deixou lá guardado lá na fazenda, a picape nova e assim por diante. Então, essa responsabilidade no diagnóstico é extremamente importante. E a partir daí, aplicar as ferramentas de forma conectada uma com a outra. Não tem ferramenta salvadora, não tem ferramenta mágica. Agora, quando você conecta 2, 3, 4 ferramentas em um processo, a possibilidade de dar errado é muito baixa. Show. Né? A gente está fazendo um projeto agora de estoque, desde um 5S, né? Até um gerenciamento visual, um cartão Kanban. Ferramentas aparentemente simples, né? Mas que combinadas dão um resultado fantástico. A questão dos KPIs, né? O gerenciamento da rotina, né? A confirmação de processo. Então, quando você faz aquela junção ali, cara, não tem jeito de dar errado. E um outro ponto, Ismael, que eu queria destacar para quem está nos ouvindo aqui, o grande ponto que é importante o empresário entender, é qual modelo de consultoria você está comprando. Qual modelo de assessoramento que você está comprando. Cara, é uma consultoria que é mão na massa? É uma consultoria que vai fazer
junto com você? É uma consultoria que vai construir, vai andar ombro a ombro contigo, como a nossa? Ou é uma consultoria de aconselhamento? É uma consultoria que vai te direcionar, fala, cara, faz isso, isso e isso, mas quem vai ter que fazer é você. Então a gente tem modelos diferentes de entrega dentro de uma consultoria. Cara, para você geralmente é uma consultoria que ela vai te entregar o conhecimento e você vai ter a responsabilidade de gerar o resultado. O cliente vai ter a responsabilidade de gerar o resultado. O com você é onde o cliente vai ter que receber aquele conhecimento, vai fazer também, só que a consultoria vai ajustar ao longo da implementação as dúvidas que aquele cliente tem, a consultoria vai ajustar. Por exemplo, fluxo de caixa numa consultoria dessa. Cara, aprendi a fazer fluxo de caixa com a consultoria, vou aplicar. O Cris Mael, tô aqui com dúvida. Como que faz isso? Aí a consultoria vai orientar como fazer. Agora, o por você, a consultoria implementa os primeiros fluxos de caixa, faz os primeiros lançamentos, quebra aquela dificuldade inicial e depois o cliente dá continuidade. Então, hoje, nós temos modelos diferentes de consultoria. A nossa consultoria presencial, ela atua nesse por você. Ela faz tudo pelo cliente inicialmente, quebra essa barreira e depois o cliente vem só dando manutenção. E um dos pontos que estão... Por que nós estamos vindo só agora para o digital, Ismael? Já temos 18 anos de consultoria, já tem mais de 200 clientes atendidos. Por que só agora nós decidimos vir para o digital? Cara, eu acho um caminho natural, né? É um caminho natural. É uma tendência, né? Quando a gente fez nosso primeiro planejamento estratégico, foi lá em 2012, né? Sim. 2012 foi a primeira versão dele. E lá a gente já via isso, né? Já via isso lá atrás. Então, estar aqui hoje não foi aleatório. Não é aleatório, não é um espirro, né? Não é um espirro. Toda a transição nossa de carreira, né? De sair da grande indústria, estar aqui foi planejada até o presente momento. Mas a gente sabe que, e principalmente, né, com Deus na guia, né? Lógico, eu sou cristão e acredito muito nisso. A gente planeja, né? E faz a oração, né? Orar e ação, né? Que Sim. Só orar também não vai resolver, né? Só da boca para fora não vai resolver nada. E aí, toda essa jornada foi baseada dessa forma. Mas, voltando à questão de por que nós estamos aqui, né? Chegar aqui e fazer isso, é justamente para criar uma escala. Porque, pessoal, a consultoria, né, tradicional, essa assessoria que o Elker falou, com você, ela dá muito resultado. Porém, ela chega a um ponto que ela bate no teto. A logística é um dos principais problemas que a gente tem. Né? Eu falo para vocês, eu fiz um projeto em Piracanjuba, 200 quilômetros daqui, né? A gente saía segunda-feira, voltava na quinta-feira, fez 212 quilômetros aqui em Bela Vista, né? Na Piracanjuba. O de Rio Verde, O né? de Rio Verde era De Rio Verde, 420 batido, 420 quilômetros de ida, Só 420 de ida. de volta. Então, assim, essa consultoria, ela dá muito resultado. Né? Porém, a gente sabe que ela chega uma hora que cansa, né? E não entrega tudo aquilo que... Porque quando você está distante, você não consegue ajudar o cliente. Sim. Né? E aí, qual que é o objetivo de vir para cá? Hoje nós temos uma plataforma, nós temos tecnologia para fazer isso, né? Uma tecnologia que está validada em todo o âmbito nacional, né? A Templum está há quanto tempo de mercado? A Templum que a nossa mentoria, né, de estar aí no mercado digital, ela existe desde 2010. 2010, então são 14 anos. 14 anos. 14 anos Antes desse estouro, né? Antes do estouro, né? De infoprodutos, da bolha de infoprodutos, ele já existia. O nosso mentor já fazia isso. Já fazia isso. Entregando consultoria digitalmente, né? Então, o objetivo é justamente esse, é vir para cá. O grande desafio nosso é vir para o online, né? Mas não perder a qualidade. E esse é um ponto primordial que você falou, porque assim, Ismael, a gente já iniciou, acho que, se eu não estiver enganado, 2019, pessoal, a gente iniciou uma jornada para estar vindo para o digital. Só que o que aconteceu?
os conteúdos que a gente começou a gerar em 2019 despertou tanto desejo que a nossa agenda lotou e aí a gente bateu no teto nosso de produtividade. Então, não dava mais para atender mais clientes nesse modelo de consultoria tradicional que nós temos ainda hoje funcionando. E aí foi onde a gente foi buscar no mercado tecnologias. Por quê? Uma empresa ela tem que ter capacidade de atender a demanda que ela gera. Justamente. Então, ao longo desses anos, hoje, nossa agenda, ela graças a Deus, nossa agenda hoje, ela é fechada, ela é lotada e ela tem clientes na fila de espera. Só que a gente viu que falou assim, cara, esse modelo de negócio, de consultoria tradicional, não vai ser o que vai mudar nosso jogo. Então, o que a gente fez? Foi buscar no mercado uma forma de entregar uma consultoria que tivesse escala, mas ao mesmo tempo, pessoal, sem perder a qualidade que nós sempre prezamos nesses 18 anos. Então, era um dos grandes medos que a gente tinha. Cara, se a gente escalar, vamos perder a qualidade? O cliente vai deixar de ter resultado? Então, a gente agora está retornando essa jornada nossa para o digital com uma capacidade de atendimento. Então, a demanda que foi gerada em toda essa jornada comercial que a gente está fazendo aqui no digital, levar informação, levar conteúdo para vocês, ela hoje consegue ser suprida porque nós temos tecnologia embarcada no nosso escritório para te entregar o mesmo resultado que a consultoria presencial te entrega. Nós já testamos e validamos isso, então é possível gerar o mesmo resultado que a consultoria presencial gera. O que vai depender? Da questão do cliente, você falou do perfil de cliente ideal, da disposição desse cliente, do envolvimento desse cliente com o projeto. O que já existe na consultoria tradicional. Se a gente vende uma consultoria hoje presencial e o cliente não se engaja com o projeto, ele não dedica tempo para a consultoria, não dá resultado. Então, ou seja, é a mesma receita. Se a gente tiver um cliente engajado, um cliente que quer fazer com a metodologia que a gente tem hoje, seja presencial, seja digital, ele vai ter resultado. Isso a gente já comprovou usando tecnologia. E isso, né, Elker, é uma das coisas que não é um piloto, pessoal. Não é um piloto. Nós não estamos testando vocês. Hoje a gente já atende clientes a nível nacional com resultado. Verdade. Né? Então hoje a gente já teve clientes no Paraguai, né, no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul. Então, assim, nós não estamos aqui fazendo só uma melhoria no processo. Já está validado. Já está validado. E ó, que nós somos muito enjoados, demoramos para validar esse negócio. Talvez seja um dos grandes... aliás, é a minha opinião, né? Talvez não seja a sua, né, Elco? Mas é um dos grandes gargalos nossos essa questão da perfeição. Sim. Buscar ser perfeito, né? Tem que estar redondo. E essa tecnologia que a gente não achava, testamos uma outra que não deu certo. Nós ficamos receosos, né? A gente gastou muita energia no último projeto nosso e aí ele não nos atendeu. Porque, cara, olha só para vocês entenderem, essa semana, né? A gente está numa semana muito boa. Nós fomos para São Paulo, ficamos 2 dias lá. Amanhã a gente vai passar em Ipameri, vai em Cristalina fazer uma palestra e volta para Catalão. Isso vai dar no fácil aí 2.500 quilômetros uma semana. Né? Então, assim, essa questão da logística, a questão de ter esse canal para chegar até o cliente de uma forma sistêmica, com qualidade, né, que gere resultado para ele, né, isso é fundamental no negócio. Não é só ir para lá para ficar confortável, vamos ficar só aqui em Catalão, né, atendendo o cliente, não. A gente tem um cliente aqui em Goiás, em Palmeiras de Goiás. Palmeiras de Goiás, né? Ele é totalmente online, né? Esse é já um dos clientes da Escala mesmo, né? Dentro da Escala, não é parceria, então esse é nosso mesmo. E a gente consegue atender ele muito bem. Tem feedback dele já muito positivo. Então, essa é a nossa jornada de estar aqui. Por isso nós estamos aqui. E falando nisso, Elker, olhando para a tendência de mercado, principalmente a responsabilidade do consultor, né, a responsabilidade com a qualidade do produto em si,
E olhando para esse cenário, né, que é desafiador todos os dias, né, da pequena, da média empresa, qual que é a sua visão com relação ao papel em si, né, do cliente e da consultoria? Como que essa sinergia, você vê que ela deve acontecer? Você falou, já deu alguns spoilers aí, mas qual que seria a sua visão clara com relação a isso? O papel dos dois. Papel dos dois. Primeiro ponto, é um papel de parceria. Então, quem tá me vendo aí faz assim, junto. Então, por quê? Se o cliente comprar uma consultoria e falar assim, já aconteceu conosco. Já? No início, uma das coisas que a gente aprendeu muito, que fez nos ter muito resultado, foi qualificar o cliente. Hoje, nem todo cliente que chega até nós, ele entra para o projeto, porque não está no momento dele. A gente aprendeu a entender isso e diagnosticar isso. Então, a questão do cliente, se ele não tiver qualificado, ou seja, um cliente que está querendo fazer, tem tempo dedicado. Às vezes o cliente quer fazer, querer todo mundo quer, mas será que ele tem tempo para dedicar ao projeto? Será que ele tem uma agenda para dedicar ao projeto, receber a consultoria, receber o consultor, implementar o que está sendo definido ali, acompanhar a implementação? Esse é um ponto fundamental. Por quê? Se o cliente não tiver esse engajamento, o projeto não vai dar resultado. Outro ponto que a gente ajustou também na nossa consultoria hoje é um posicionamento que nós temos. A Scala hoje ela não atende todo mundo. Por quê? Tem clientes, quando a gente inicia uma carreira, um empresário, ele passa por 3 fases. A infância é quando o empresário faz tudo. Ele é o cara que vende, ele é o cara que compra, ele é o cara que atende o cliente, ele é o cara que abre e fecha o negócio. É o showman, ele faz tudo. O segundo nível de empreendedor, quando ele sai da infância, ele vai para a adolescência. Ou seja, ele começa a lidar com situações que ele não entende como fazer mais. Por exemplo, eu quando abri aqui, eu era um bom cozinheiro. Tinha uma boa comida, eu sabia atender bem, isso bastou para eu crescer. Quando eu chego na adolescência, minha empresa cresceu mais. Então eu já tenho cozinheiro para comandar, eu tenho um caixa para comandar e eu não sei fazer isso. Nesse momento aqui é que a consultoria, nosso perfil de cliente ideal tá. Por que a consultoria Scala não é para todo mundo? Porque esse cara que está no início aqui, ele não tem tempo para dedicar no projeto. Ele é o cara que faz tudo. Então o projeto ele nem tem time. Então não tem como profissionalizar uma empresa que não tem time. Nós somos uma consultoria de profissionalização de negócios e de solução de problemas médios para complexos. Então esse é o perfil hoje de cliente ideal que a gente coloca dentro da Scala. Um cara que precisa profissionalizar a empresa dele, tem time, precisa comandar o time e não está conseguindo fazer isso. Então, essa qualificação do cliente, junto com a metodologia, a experiência e essa maturidade de também aprender com o cliente, eu resumiria que é o nosso segredo hoje de sucesso. Dentro da Scala. Porque assim, complementando tudo isso que você disse, e é verdadeiro, é 4 mãos, né? 4 mãos. A da consultoria e a do empresário. Ali do gestor, né? Que está disposto a fazer isso. E muitas vezes você dá o 100% lá de cá, que está sobre a sua responsabilidade, mas o lado de lá, ele tem que dar os outros 100%, que é os 50% que cabe a ele, mas ele tem que estar de corpo e alma lá. Com certeza. Presente. Ele fazendo isso, não tem erro. Então, essa questão que você falou da qualificação, né, e vai muito nessa visão da maturidade da empresa, né, de infância, adolescência e uma que está na fase adulta, né? Então, isso é importante, que o empresário saiba onde ele está. Verdade. E aí, eu tenho 50% de responsabilidade, ele tem 50% de responsabilidade. Eu dou meu 100%, se ele der o 100% dele, sucesso. Né? Não tem como dar errado. Feito isso, meio caminho andado. Com certeza. Esse vai dar resultado. E olhando para isso, com toda essa experiência que a gente já andou já bastante, a gente tem falado muito com os nossos clientes. Tem 2 indicadores, né? Tem 2 grandes processos que não pode, de forma nenhuma, andar separado.
né? Não adianta você ter uma bela de uma empresa, um belo de um estoque, uma bela de uma equipe, mas não vende, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Empresa que vende horrores, né? Mas não entrega, né? E aí penaliza lá o financeiro. Então, esses dois grandes processos, financeiro e comercial, vamos dizer assim, de forma macro, qual que seria, na sua visão, a sinergia entre os dois? Ótima pergunta. É uma pergunta que me deixou apertada aqui, gente. Por que que uma consultoria, quando o cara é pequeno, ele está iniciando, está na infância, ela não vai gerar tanto valor quanto se ele tivesse na adolescência, com equipe, crescendo, um crescimento que fugiu das mãos dele? Pelo seguinte, quando a gente inicia um negócio, e a gente passou por isso, né? O seu principal desafio é vender. Não é organizar, não é ter uma empresa organizadinha, é vender. Porque se no início, se você não vende, você não tem negócio. Mas se você vende, você tem um negócio. Depois você vê como entrega. Então, assim, depois que ele passa por isso, ele vende e começa a ter que entregar, e aí ele precisa trazer essa organização, aí o financeiro começa a entrar no eixo. Mas quando eu tô pequeno, o primeiro pilar que eu preciso é vender, porque senão eu não vou ter negócio, nem negócio vai existir. Não vai existir. No início do negócio, vendas é o que resolve o problema. Mas quando eu começo a crescer, e aí perceba a complexidade disso. Quando eu sou pequenininho, geralmente eu começo sem custo fixo. Começo na minha casa, ou começo com um aluguel muito pequeno, não tem equipe, então eu não pago imposto, tanto imposto quando eu pago, quando eu começo a faturar mais. Quando eu começo a faturar mais, meu aluguel é mais caro, meu imposto é mais caro, equipe é mais caro, minha estrutura fixa é mais cara, então eu começo a movimentar mais dinheiro, aí é onde entra a organização, o financeiro para complementar. E quando eu tô nessa fase aí de adolescência e maturidade, comercial e financeiro tem que andar junto. Então ele tem que buscar sempre esse equilíbrio, na minha visão. Cara, a estrutura da empresa funcionando bem, o financeiro, os processos, junto com o comercial puxando ali e eu digo que provocando e instigando o crescimento da empresa. Pessoal, e por E quê? na sua visão, quero ver a sua visão, velho. Não, Vê se você a compartilha mesma. dessa É a visão. mesma. Não adianta vender e não ter financeiro. E não adianta ter financeiro e não vender. É o que é o coração e o cérebro ali o tempo todo. Uhum. Né? É muito. Nós já passamos por essa situação em alguns clientes de chegar no comercial e falar para ele parar de vender. Foi mesmo, verdade. Cara, quem que é o louco, insano? O cara contrata Quem uma que consultoria que chega lá e fala que você assim, vai ter que parar de cara, vender nos próximos para- 6 meses. Vocês falam, para esse negócio, você vai quebrar. Porque você tá vendendo demais. Aí o cara fala, você tá louco, você ficou doido. Você tá maluco? Não. Nós fomos lá, mapeou o processo. 165 dias, né? Parado, que tinha de produção atrasada. 165 dias de produção atrasada. Então, aquela empresa, cara, toda vez que ela fazia uma venda, ela furava mais esse. Não tinha porão. O buraco cada vez mais afundando. Afundando. E isso gerava muita reclamação. Né? Falta de credibilidade. Falta de credibilidade. A equipe da produção, todo mundo ali morrendo, gerando hora extra, gerando retrabalho. E aí você vê que as duas coisas têm que andar junto. Né? O comercial e o financeiro não tem como. Então é um equilíbrio das duas coisas. Não adianta vender muito e a parte de financeiro, de produção, não está alinhada com esse alinhamento. Então, o ideal é que tenha uma visão corporativa e ela seja desdobrada, tanto para o comercial, quanto para o financeiro, para a produção, para a área de serviço e assim por diante. Então, é as duas coisas. Por quê? Se isso não acontecer, por exemplo, um dos cases, né, do Sebrae hoje, 85% das empresas quebram no primeiro ano, porque o cara pensa que é só vender. Uhum. Vende. Aí ele vende com a precificação errada, o que acontece? Vende com prejuízo, né? Vende com prejuízo. Sim. Entendeu? E ele quebra. E quando a gente fala na questão de quebrar, não é só quebrar os paradigmas, né? Que você quebra financeiramente, você quebra sonho,
Você quebra o desejo, tem pessoas que Quebra a entram, família, né? quebra a família, quebra o espírito empreendedor da pessoa, né? E tem gente que não volta, não consegue voltar nunca mais. Então, essa responsabilidade de vender, mas vender com preço certo, Sim. né? Não é vender barato, não é transferir o dinheiro que está na sua responsabilidade para outra pessoa. É um ciclo. Se eu vendo bem, isso retorna para minha companhia enquanto recursos e eu consigo fomentar essa indústria ou esse serviço e ele sobreviver. É por isso que é importante, tanto importante vendas como finanças. Show. É para isso. Pois se você não tem essa visão, né, e nós já pegamos alguns processos que vendia horrores, mas quando o cara chegava no final do mês, não tinha, Não sobrava, não né? sobrava dinheiro para pagar, né? Quantos não fizeram Pronamp, né? Inclusive, dentro da pandemia, né, pessoal? A gente pegou o cliente que falou assim: eu quebrei devido à pandemia. Sendo bem sincero, né? Sendo bem sincero, não foi o Covid que quebrou ele. Ele já estava quebrado. A pandemia só veio para consolidar um processo que ele fez durante anos, né? Anos ali. Ou diria melhor, né? Não fez, né? Não fez, Porque né? a gente era taxado como louco, viu, pessoal? A gente passava pelos clientes e falava assim, ó, você precisa ter 6 meses de custo fixo. Se você fechar um mês, se você fechar 2 meses, como que você vai pagar a estrutura? O cara fala assim, você tá louco? Eu nunca fechei 2 dias, uma semana, como é que eu vou ficar fechado um mês? Isso é impossível de acontecer. A pandemia veio. Né? Mas trouxe muita clareza para todo mundo. A responsabilidade de olhar para os números. Né? Nós estamos, igual eu falei para vocês, nós estamos na fase de fazer o planejamento estratégico. Aí você senta com o empresário que você falou com ele ano passado. Cara, tem que fazer a reserva estratégica. Né? Tem que fazer o capital de giro. Tem que manter isso aqui. Aí o cara abre o aplicativo e fala assim: não, meu custo é tanto. Eu tenho 12 meses guardado. Verdade. Então, cara, uma empresa que tem ali 12 meses de caixa, tá até um pouco exagerado, né? Ele foi um pouco além, né? Ele foi um pouco além. Ele gerou até muito caixa. Foi Né? muito caixa. Então, ele tá na hora de colocar, fazer um investimento, né? E começar a Sim. fazer outras coisas lá. É um pouco exagerado, né? Mas tem 12 meses. Então, assim, isso mostra que ele passou pelas dores do Covid. Ele viu o quanto foi difícil. Sim. Ter que pagar aluguel, a internet não parou, os funcionários não precisavam receber, né? Verdade. Né? O dia de fechar, né, cara? Que a gente nós tivemos na época um cliente com quase 40 funcionários. Aí o cara todo mundo chega aqui, gente, para isso aí que não vai dar certo, não vamos vender mais. E agora como é que faz? Então, assim, e é essa pegada como um todo que precisa ter o entendimento do comercial e o financeiro. Só que um ponto importante, né? Esses 12 meses que esse empresário gerou não foi varinha mágica. Foi disciplina, foi seguir o que a gente estava propondo para aquele empresário, ou seja, teve as duas partes. Ele fez a parte dele, nós fizemos a nossa, ele gerou isso. Ele gerou esse resultado. Então, se você quer, né, sonha em ter um caixa aí de 12 meses para a sua empresa, porque no final das contas, ninguém abre uma empresa para ficar perdendo a noite de sono sem ter dinheiro para pagar os boletos do dia seguinte. Então, se você quer ter uma empresa que tenha 12 meses, não precisa ser 12 não, 6 meses, 3 meses de caixa para você pagar os seus custos fixos, de forma que você não fique mais perdendo a noite de sono, vem para a Scala. Nós já fizemos isso, não só em um cliente, mas em vários. Então, é uma das coisas que a gente sempre faz nos clientes que passam pelo pilar de finanças aqui dentro da Scala. Então, se você tem esse desejo de falar, eu queria ser muito distante para mim, é possível fazer, desde que você tenha vontade, disposição e pague o preço. Show de bola. Bom, e dando a sequência, né, Elker, toda essa jornada que a gente viu aí de spoilers, né, um pouco dos spoilers que a gente fez ao longo da vida, enquanto escala, qual foi um processo assim que foi, não preciso falar o cliente, né, que a gente tem uma das coisas que a gente faz, pessoal, vocês vão entender aqui, a gente tem um contrato de confidencialidade com os nossos clientes. Sim, é importante destacar. Esse é um ponto extremamente importante. Eu posso falar de alguns cases,
mas eu não posso contar de quem que é, né? Porque eu tenho essa responsabilidade. Porque a consultoria, uma das coisas que a gente tem, cara, e graças a Deus nos trouxe até aqui, né, Elker? Esses 18 anos. Cara, pode ir com qualquer um dos nossos clientes. Fala assim, Ismael, fulano você falou que era desse jeito aqui. Não pode. Não faz parte da nossa índole, né? Então, e para isso a gente tem um contrato de confidencialidade. Mas olhando nessa jornada toda, né, nossa aí, que a gente já passou mais de 200 clientes, qual que foi aquele assim que você falou, cara, esse daqui me trouxe um desafio, trouxe o frio na barriga, né? Frio na Aquele barriga. desespero assim, fala, cara, amanhã é reunião com o cara, e aí o que que nós vamos fazer? Cara, vou falar de dois cases aí. Um deles de um cliente grande, onde a gente perdeu uma certificação e aí a equipe basicamente foi desligada. E naquele momento eu tinha uma decisão. Ou eu ir embora, né, Junto, junto, porque, pô, se for o único que sobrou, cara. E era o mais recente da equipe. Poxa, tudo que me perguntava eu não sabia. E eu só apanhando, cara, por que isso, por que aquilo outro? Mas eu enxergava naquilo ali uma oportunidade de aprender para fazer e gerar valor em outros clientes. Então foi isso que naquele momento foi a moeda de troca que eu utilizei nesse cliente, né? Para naquele momento não ir embora, não abandonar o barco, continuar ali no projeto, aprender com essa reconstrução daquele sistema de gestão ali desse cliente, para retomar a certificação que a gente fez em tempo recorde, era previsto para 6 meses, a gente fez em 90 dias. E aí aprendi e hoje a gente aplica isso nos nossos clientes. Então, em outros clientes que a gente atende consultoria. Então, esse foi um dos cases que me marcou bastante. Outro cliente que foi um assim, que eu falei assim, esse aí já era, cara, esse aí já era. Teve um cliente nosso que ele no diagnóstico, ele não mostrou tudo, não mostrou toda a situação que ele tinha e ele estava quebrado. Você sabe disso. Ele estava quebrado. Quando a gente foi entrar a fundo nos números da empresa dele, a gente identificou que ele estava quebrado. E aí, o que acontecia? Ele tinha uma capacidade muito boa de prestação de serviço. Então, ele não tinha crédito, ele não tinha grana para comprar matéria-prima para colocar na empresa dele, ele só tinha a hora dele. Basicamente era isso. As finanças da casa dele eram muito maiores do que a empresa podia suportar. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz, cara, prolabore, salário do dono, né? A empresa não é o seu caixa eletrônico que você vai lá todo dia e saca o quanto que você quer. A empresa precisa definir um salário para o dono. Então, esse empresário não tinha prolabore definido, então ele tinha um padrão de vida muito maior do que a empresa suportava. E esse padrão de vida dele impactou na empresa e gerou a situação difícil ali na empresa que ele tinha. E aí, nesse ajuste que a gente foi fazer, envolveu a família dele. Por quê? A gente travou o ganho dele, né, em valor X, a esposa dele foi lá na reunião da consultoria. Falou, cara, que foi que vocês estão diminuindo aqui o ganho do meu marido? Vocês têm que fazer ele ganhar mais. Falei assim, nesse momento a empresa está quebrada, ele não pode ganhar mais do que isso. Né? E aí foi uma situação difícil que esse cliente teve que ajustar o padrão de vida dele para chegar nesse valor que a empresa podia pagar para ele naquele momento. Ele passou por essa jornada, a gente bateu o recorde de faturamento dentro da consultoria, do projeto que ele teve. Com esse ajuste da redução de custo, com o aumento ali de receita, ele teve resultados que ele nunca tinha tido. E ele preparou a empresa para ser vendida. Hoje ele nem mais está em Catalão. A empresa dele foi vendida e ele vendeu a empresa com lucro. Numa empresa que estava quebrada, a gente reestruturou a empresa juntamente com o cliente, não foi mérito só nosso, reestruturou a empresa e ela foi vendida. Direcionou ele. Direcionou. Foi vendida e colocou dinheiro no bolso, foi para outra cidade e abriu outro negócio. Então, esse case desse cliente, na época, eu falei assim, esse aqui não tem jeito. E graças a Deus, graças a nossa dedicação, graças à dedicação do cliente, a gente conseguiu reverter esse resultado. E você, tem alguma que você lembra que foi emblemático assim? Sim, tem.
uma das que me impactou muito foi ver um empresário, né, que tinha ali um colaborador que tinha 14 anos que estava na empresa dele, sacaneando o negócio, né? Sacaneando. E um empresário de coração, né? O cara inteligente, trabalhador, né? Honesto com as coisas. E o colaborador, literalmente, né? Contaminando o ambiente de trabalho, né? E ele não tinha o dinheiro para desligar o cara. Putz, Ah, esse foi foda. verdade. E o cara trabalhava de madrugada e ia embora antes do colaborador chegar para não topar com ele. Evitava de falar com ele. O cara ia na reunião, ele já ia acuado, né, tadinho? Acuado, literalmente. Verdade. Então, assim, aí você vê o papel do financeiro, né? O papel do financeiro. Então, assim, e uma das coisas, né, que o empresário, o dono de negócio, o empreendedor, ele busca é liberdade. E uma das liberdades, lógico, a liberdade financeira é muito importante, mas uma das liberdades que a gente tem que ter é de relacionamento, né? É fundamental. E você não tem um relacionamento bom com a sua equipe, aquela pessoa está ali sugando a sua energia de forma negativa e você não poder ter a liberdade de desligar ela por falta do financeiro, é muito crítico. É um ponto muito crítico. Isso me marcou muito. E é uma das coisas que eu sempre falo para o empresário. Falo, cara, se prepara, né, para ter as coisas financeiramente falando e o processo também preparado para você não ficar nessa situação. Né? Então, isso é muito ruim. É muito ruim tanto para o empresário quanto para o colaborador também. Imagina se todo dia de manhã levantar estressado para ir trabalhar. Nossa, é Chegava, mesmo. nossa, eu vou lá trabalhar de novo. Gente do céu, não tô aguentando mais aqui lá. Eu tenho que ir lá. Eu tenho 14 anos, eu não posso pedir conta, porque se eu pedir conta, eu vou perder todos os meus direitos. Verdade. Né? E do outro Cara, lado, tá lá o empresário falando, cara, eu não posso desligar esse cara porque eu não tenho dinheiro para pagar ele. verdade. Né? Aí, Cara, já, você imaginou? Isso aí foi muito forte. E nós estávamos começando, né? Foi o sim. pior ainda. Eu falei, cara, isso não existe, velho. Tá doido. Isso aqui é muito fora da caixinha, né? Porque na grande indústria, né? A grande indústria, ela, o dia que ela te contrata, ela já guarda um percentual para o seu desligamento. Então, eu Verdade. vi empresas desligando 400 funcionários, 700 funcionários, 1.400 e tantos funcionários, e não parou um dia. Não quebrou. Por que ela não quebrou? Porque no dia 1, ela começou a guardar o dinheiro para te mandar embora. Tá lá guardado o dinheiro, né? Tem um número máximo, se não me engano, é 4%, você vai guardando todos os meses ali para quando ter que resolver toda essa parte de remuneração do colaborador para desligar ele, você tá lá preparado. Sim, verdade. Então isso me deixou muito impactado e quando eu vi aquilo acontecer, eu falei, cara, esse cara é tão bom, cara, um cara excelente passando por uma situação dessa, né, por não ter feito esse capital financeiro, né, para deixar esse tipo de coisa. E aí, depois de muito tempo, ele foi guardando, né, foi guardando, organizando as coisas, até resolver a situação. Então, isso foi muito impactante para mim no começo. E, lógico, teve vários outros projetos que a gente sente que quando não dá o frio na barriga, daí é porque é problema, né? Porque o excesso de confiança também é perigoso, né? Então, eu busco sempre, quando a gente está começando um projeto, fazer o diagnóstico bem feito, fazer as validações corretamente. Cara, é isso mesmo, né? Portanto, geralmente a gente não faz o diagnóstico num dia, né? Faz o diagnóstico, volta para dentro de casa, Discute o projeto. vê fazer o impacto e esforço, né? Os riscos desse projeto como um todo, para que você consiga minimamente estar ali 3, 4 passos à frente do cliente, né? Esse é o grande Verdade. objetivo, né? Porque se ele fizer algumas perguntas de lá na frente, você não ter a visão do projeto dele como um todo, então aí, geralmente, quando está iniciando um projeto, dá um frio na barriga. Todos eles, né? Tem que dar. Talvez não seja só o frio na barriga, é a responsabilidade, né? Com O cara está certeza. entregando ali um processo inteiro na sua mão O sonho dele, né? e ele abre o coração, abre a mente,
Sim. né? E lá abre o coração ali, expõe tudo que ele tem de dificuldade. E aí, mais do que nunca, aí você tem que ter responsabilidade com essa, honrar mesmo, né? Essa, essa abertura que ele está dando na empresa dele. Então, sempre eu tenho essa questão. E olhando para isso, né, Elker, nessa jornada como um todo, a gente tá num viés de muitos desafios mais apertados. Mas vamos voltar lá para as alegrias, né? Porque teve muita coisa boa também, Com né? certeza. Teve muita coisa boa. E olhando para esses projetos como um todo, o que te trouxe assim? Fala assim, cara, deu certo. Né? Foi bom, foi gostoso, foi maravilhoso. Foi aquilo que a gente desenhou junto com o cliente, entregamos, né? Mudou o patamar da empresa da pessoa, né? Quais assim, sem falar o cliente, mas falando de maneira geral, aquele projeto assim, você fala assim, cara, esse deu certo. Trouxe um resultado além da expectativa. Além da expectativa, cara, acho que assim, a maioria dos nossos projetos, não todos, assim, geralmente geram muito resultado. Mas tem, como você disse, alguns passam do ponto. Teve um cliente, nós temos um cliente, ele é nosso cliente atual ainda. Nós temos uma das coisas que a gente tem hoje dentro do escritório e mostra, né, o resultado, essa confiança dos clientes é que geralmente, pessoal, os clientes ficam conosco de 3 a 4 anos. Os clientes têm os projetos nossos são anuais e o cliente renova de 2 a 3, chega até 4 vezes o projeto. Obviamente são projetos diferentes, porque você vai lá, ajusta o pilar de finanças, vai lá, ajusta o pilar de pessoas, ajusta time, ajusta processo. Então, nossa taxa hoje, o que a gente chama de LTV, né, dos nossos clientes é em torno de 36 a 48 meses que os clientes ficam dentro do escritório, porque é uma jornada de transformação. E um desses clientes que a gente iniciou, ele tinha o desejo, né, quando a gente iniciou, de só organizar o time. Ele tinha uma reunião, que era uma reunião que não tinha tanta estrutura, ele já tinha essa rotina de fazer reunião, não tinha metodologia, não tinha ferramenta. Um dos consultores que atuou no projeto mais forte foi você, estruturou esse time, as reuniões, ele avançou para outros projetos, fizemos o planejamento estratégico dele e lá no planejamento estratégico a gente colocou que ele ia franquear um negócio e ia se posicionar como uma autoridade no mercado que ele atua. As duas coisas aconteceram. Esse ano a gente estivemos na primeira unidade da franquia dele e também lançamos nossa primeira mentoria voltado para o ramo que ele atua. Ele virou nosso sócio. O cara de cliente virou nosso sócio. Então, esse foi um dos cases aí que mais me marcaram, né? Que mais trouxe alegria assim para mim. Legal, muito bom. E porque assim, pessoal, como eu falei há pouco tempo, o que me move, né, bastante é ver esses projetos, desenhar lá o projeto, a linha base do projeto, fazer o diagnóstico e depois ver acontecer. Uhum. Das coisas que a gente fez lá atrás com o cliente, ele muito simples, né, faz na hora lá que a gente tava fazendo lá a matriz SWOT, né, Foi mesmo. fazendo matriz SWOT, né, forças e fraquezas. E aí na pequena empresa, pessoal, nem tudo a gente consegue aplicar como forma SWOT, né? Mas ali tem uma parte que a gente usa dentro da SWOT, que é olhar para o mercado e ver qual que é a tendência, né? Geralmente na grande indústria trata como aquela matriz PEST, né? Uhum. Que é política, econômica, social e tecnológica e algumas de legislação. Não dá para falar nisso com empresa de pequeno porte, né? Fica meio Nunca fora fez, né? O fica, cara fica, nem sabe a ferramenta. fica muito difícil de trabalhar isso com ele. Mas ali você olha para a matriz PEST e fala para ele, fala qual que é a tendência, o que você vê? E ele olha assim, muito simples, fala assim, mas Ismael, eu acho que nós poderíamos fazer energia solar, colocar energia solar aqui, né? Aí você pega, mas ele ficou assim meio ressabiado, né? Ficou coitado, né? Eu olhava assim, mas será que nós faz? Ficou ali no meio, eu falei, cara, escreve, coloca aí na matriz.
né? É um post-it que pode fazer a diferença lá na frente. E ele foi lá e colocou. Aí nós criamos um plano de ação. Daqui a pouco tinha um engenheiro trabalhando no projeto. Daqui a pouco levou o projeto para o banco, né? O banco consolidou, implementou todo aquele processo. Foi um dos primeiros projetos de energia solar de Catalão. Um dos primeiros. Ele surfou a onda inteirinha. Está surfando até hoje, né? No ano de 2022, né? Foi 22, foi o ano que o gás e a energia foi os itens que mais encareceu no país. A inflação lá em cima, né, com relação a esses dois pontos. E ele era justamente o diferencial competitivo daquele ano, foi isso. Caramba. Por quê? A energia era de graça, R$ 800 por mês, enquanto os clientes estavam pagando 7, os concorrentes, né? Os clientes, não, os concorrentes pagando 7, 8 mil de energia, ele pagando 800. Caramba. Ele gastava lá em torno de 4.500, 5 mil reais por quinzena de gás, estava lá gastando 1.000 e pouquinho. Ou seja, era 8 mais ali, dava uns 16. Tranquilamente 15 mil. 15 mil, tranquilamente. De 15 mil, quanto que ele passou a pagar? Em torno de 3 mil reais. Para não estourar. Então, assim, 5 vezes menos o custo. Por causa de uma ferramenta aplicada da maneira correta, acreditar e um post-it. E é isso que nos motiva, né? É ver esse tipo de coisa. Aí fala assim, não, mas só aconteceu só uma vez, Maio? Não, pessoal. Cara, se a gente for falar só de case de sucesso, que a gente fica uns 3 dias. Esse que você falou mesmo, né? A primeira vez que ele vai lá e coloca, cara, nós vamos franquear. A gente tem 2 produtos para franquear, nós vamos franquear esse. E aí você vê lá, cara, fazendo tudo, logo, fazendo a logo, fazendo o layout, discutindo cardápio, fazendo CMV, toda aquela... E de repente você vê acontecer a primeira. Aí, quando você pega esse tipo de pessoa que tem um espírito empreendedor, né? Extremamente aguçado, ele e a esposa, você acha que termina ali? Não, né? Já tem outro, já tem outro no forno. Né? Ontem eu estava com eles, vindo de São Paulo, e aí o pessoal mandou a foto lá da fachada da nova empresa, e ele postou, né? Em 5 horas tinha 10 mil visualizações, 40 e poucos comentários, e não sei quantos aviãozinhos. Só no Instagram, ele não colocou em lugar nenhum mais. Caramba. Né? Se entrar agora, deve ter batido lá mais de 40, 50 mil visualizações. Então, assim, esse tipo de coisas boas, né, que motiva a gente a trabalhar. Legal. Motiva muito, mas muito mesmo. Né? Você chegar num ambiente que está extremamente desorganizado, hostil, e você vê as ferramentas funcionando, é muito gostoso. É gratificante. E principalmente quando você consegue agregar valor na vida, transbordar na vida das pessoas. Nós já tivemos vários clientes que, na verdade... Né? Vários não. A maioria nos vende. Sim, a maioria. Na verdade, hoje nossa agenda é cheia por indicação. Por indicação. Sim. Então, se está dando bons resultados, o cliente fala bem, né? E aí acaba que isso volta para a gente. E isso é gostoso, né? Porque as pessoas. Você falar de si mesmo é um pouco egocentrismo, né? O ego, ou sei lá, qualquer coisa que você quiser colocar. Mas quando você vê que as pessoas estão falando de você, né, do seu negócio, te indicando o seu negócio, você vê, cara, tem alguma coisa certa aí. Né? Alguma coisa de positivo a gente tem entregado. Pois se você, né, principalmente o grande desafio de vendas, pessoal, que eu aprendi, não foi só lendo, mas praticando, né? Conquistar o primeiro cliente, fazer a primeira venda é desafiador. Mas não é tão desafiador como fazer a segunda. Mesmo, né? Vender duas vezes por mês, fazer a segunda venda. A terceira venda, cara, vou te falar, fidelizar esse cliente é o sonho de todo, né, de todo comercial. Sim. Cara, o cara não vai comprar do concorrente. Primeiro vai falar com você. Esse é o mundo ideal. Né? E nós temos, graças a Deus, né, e a competência nossa, de fazer isso. De fazer a primeira, a segunda, a terceira venda.
No mesmo no cliente. mesmo cliente. Cara, Né? que Vários projetos. legal. Então, isso é a grande sacada no negócio, né? E nesses. A gente falou um pouquinho aqui da sua experiência profissional. Você já estudou muito, já fez muito treinamento, a gente já investiu muito no nosso negócio. Esse é Uhum. um dos diferenciais que a gente tem. A gente sempre está olhando muito para frente, de tecnologia, de metodologia para trazer para os nossos clientes. Mas de todos os treinamentos que você fez, capacitações, qual que mais te marcou? Que gerou mais resultado na sua vida? Treinamento, Elker, capacitação, hoje, na atualidade que nós estamos vivendo, né? Vamos dizer assim, nos últimos 15 anos, 15 anos, vamos pôr 15 anos, no final da década ali dos anos 2000, né? Até a atual circunstância, o conhecimento está aí, está disponível para todo mundo. Nós estamos numa fase enorme, muito boa, muito material, muito conteúdo de graça, né? Então, você tem acesso a grandes escritores, grandes livros, né? A grandes mentores. Só que eu vejo que de tudo que eu já fiz, cara, tem um segredo. Treinamento sem a prática não resolve. Só teórico sem o prático não resolve. Ah, então peraí, Ismael. Então, peraí, pô, você tá falando assim, é um consultor, fala, então tudo é prático. Só o prático sem o teórico também não funciona. Show. Entendeu? Entendi. Então, assim, cara, eu tenho prático. Cara, o que tem de melhor no mercado? Olhando para um benchmark, quem já fez melhor do que eu? Vai lá e olha, aprende, traz para o seu. Show. Né? Cara, eu vou estudar aqui, cara, vamos praticar. Eu fui num treinamento agora em São Paulo, nós ficamos segunda e terça lá, e aí um dos treinamentos que a gente fez foi de inteligência artificial, do chat GPT. Aí nós ficamos lá das 8 da manhã às 8 da noite, 12 horas, tava todo mundo tonto. Eu saí de lá, cheguei no quarto do hotel, a primeira coisa que eu fiz, falei, cara, eu vou testar aquele negócio agora. Fui lá, peguei um vídeo no YouTube, coloquei lá no Transcriber, lá no Turbo Transcriber, fiz a transferência desse dado, né, lá pro chat GPT e saiu o produto. Então, assim, cara, treinamento tem que ser nessa pegada. E uma das coisas que eu aprendi, que eu tive um treinamento muito bom mesmo, que foi com o pessoal da MCK, da McKinsey, né? Pois, cara, tipo assim, tem MBA, tem pós-doutorado, pós-graduação, você pode mestrado, né? Tudo. A gente sabe que é extremamente importante esse ponto. Só que a faculdade, muitas das vezes, aqui no Brasil, né? Eu não sei, talvez na Sorbonne, lá em Harvard, né? Em outras faculdades, talvez tenha a prática mais aguçada. No nosso contexto aqui em Goiás, né? Cara, é muito pouco a prática. Sim. Muito pouca prática. Gasta-se uma energia muito grande na teoria e quando chega na prática, cara, tem pouquíssimas coisas. Que foi a sua necessidade enquanto graduação. Sim. Pô, foi lá, viu todo mundo, né? Fordismo, Taylorismo, né? Vez lá as razonetes da vida, né? Que né? nunca usei. Que nunca usou. E né? nem usamos em nenhum cliente. Nem usou e não vai usar, provavelmente, né? E aí tudo que você vê lá, cara, não ter prática, não vai resolver. Sim. Né? E esse pessoal que a gente passou pela capacitação com eles, né, de especialista em Lean Manufacturing e Lean Office, né? Cara, a base era essa. Teórico, prático. Nós fomos num treinamento no Senai, na Bahia, onde é a escola da McKinsey do Brasil é na Bahia. Cara, você fica louco. Sério. É muito parecido. Gente, McKinsey é a empresa que a gente modela, assim, que a gente admira muito de consultoria. Foi uma das primeiras empresas de consultoria no mundo. No mundo. Então, ela é uma consultoria global que o Ismael teve a oportunidade de aprender com eles. Nós trabalhamos com eles. Depois de sair da grande indústria, aprendemos muito com eles. Então, é a McKinsey, uma das empresas que a gente tem metodologia deles hoje dentro da escala. Ajudou muito. Então, toda essa expertise deles de transferir conhecimento. Top. Né? Porque, cara, o conhecimento tá aí.
Pode entrar no YouTube, pode entrar no LinkedIn, cara, tem conteúdo demais. Agora, pegar aquele conteúdo e trazer para a realidade, ensinar um ser humano, aí está o grande segredo. E eles fizeram isso muito bem. Então, todas as ferramentas, todas as conexões ali, muito bem amarradas. E nós tivemos a oportunidade de ter um mentor que hoje é um dos CEOs da McKinsey, que é o Jorge Cerezo. E ele pegou na nossa mão, literalmente. Mas pegar mesmo, do lado, feedback, assim, ó. Ó, Ismael, vem cá, Ismael, é assim, é assim que tem que falar, é assim que tem que pegar, né? Então, assim, essa especialização que nós fizemos enquanto especialista do sistema foi muito importante. Lógico, ela entregou tudo pra gente? Não, depois a gente teve que correr atrás, né? Estudar mais, aprofundar mais, praticar, desenvolver uma linguagem nova, né? Porque se você pegar toda a parte igual o Maurício fala muito, né? O Maurício Sócio, toda essa linguagem do isolês, né? O Uhum. O técnico, né? técnico O demais. técnico demais. Aí você tá ali conversando com o dono de padaria que fatura 2 milhões por mês. Aí você começa a falar muito difícil com ele lá, cara. Ele entende é de fazer pão e faturar 2 milhões. Sim. Entendeu? Ele não está querendo saber que é MASP, é SWOT, é trabalho padronizado, é gestão financeira, é ponto de equilíbrio. Ele não quer saber disso, não. Basicamente quer saber E como é ele que quer ele saber, vai cara, ganhar mais lucro e como que mais eu vou, liberdade, como né? que eu vou aumentar meu lucro? Sim. Né? Como que eu vou resolver meus conflitos aqui, cara? Meus meninos estão brigando aí, né? Os meus meninos estão desperdiçando a calabresa, a mussarela, tá jogando fora no final do dia, né? O meu Verdade. cliente tá reclamando. Né? Num dos cases nossos, né? O cara um dia colocou uma pizza em cima da balança, ela deu 3,5 kg. Aí a dona olhou assim e falou: pelo amor de Deus, vocês querem me O quebrar? dinheiro tá indo tudo Tá embora. tudo indo embora. E olha que todo dia, né? Todo dia ela passava de frente àquela pizza. Toda hora ela passava ali. Caramba. Aí um dia eu falei: só que essa pizza em cima dessa balança me ver quantos quilos que ela tá pesando? 3,5 kg de pizza. Ela queria morrer. Ela queria morrer. Então, é isso. É pegar toda essa expertise e trazer ela de uma forma aplicável. Então, Top. uma das graduações, uma das especializações que me empolgou muito foi isso. E fora, né? O ambiente escolar é muito gostoso. Esse foi uma delas, mas tem vários outros cases que eu participei, né, dentro do Senai também. O Senai é uma instituição fantástica, né? Outro que eu participei agora, uma especialização que é enquanto instrutor do Empretec, né, que é do Sebrae. É uma metodologia que eu indico para todos, né? Você quer desenvolver o seu negócio, um dos primeiros passos, né? Não vou dizer o passo zero, porque seria uma arrogância da minha parte. Mas vai lá no Sebrae, faz o Empretec, depois a gente conversa. E esse foi um dos que me marcou muito na minha carreira assim de empreender, né? Porque eu me lembro assim, eu não. Empretec é um seminário, pessoal, ele não pode contar o que tem lá. Mas é um seminário hoje que ele pode ser ministrado só pelo Sebrae. Eu tenho o prazer, né? Tenho a honra de ter o Ismael como sócio dentro da escala que foi facilitador do Empretec, trabalhou, ou seja, ele conhece o estômago ali da metodologia, mas é um Por trás, né? seminário por trás, ele é um seminário ali de uma semana. É realmente uma imersão, é muito intenso. E eu me lembro que eu falava assim, eu não sei vender. E aí, lá no seminário você tem que vender isso, não é segredo para ninguém. Você monta uma empresa e tem que fazer ela dar lucro em uma semana, com pessoas que você não conhece. E eu saí para vender, eu falei, cara, eu não vou vender, eu vou comprar minha parte aqui dos produtos que eu tô vendo, tem que vender nessa empresa. E show de bola. Eu falei, cara, mas você tá enganando a quem se você fizer isso? Você não se dispôs a vir aqui e aprender? Então, faz o que tem que ser feito. E ali eu rompi aquela barreira de aprender a vender na prática, aprender ali a conversar com o cliente, a oferecer o produto. Então, foi um divisor aí de águas, foi onde eu decidi realmente que eu ia sair, né, da segurança ali do CLT e ia empreender.
Então ia realmente viver só da consultoria. Então é um seminário aí que eu recomendo bastante. Cara, e caminhando aqui pro final aqui do nosso podcast, né? Ó, o papo tá muito bom aqui já. Cara, a gente já discorreu sobre muitas coisas. O que que você diria para o empresário que está em dúvida se contrata ou não uma consultoria, uma mentoria, um treinamento para a empresa dele? O que que você tem para dizer para esse empresário, Ismael, hoje que não está entendendo, que tem a dificuldade, o cara tem a dor, vende muito, mas não vê a cor do dinheiro, vende, trabalha muito, mas não tem tempo para desfrutar da família. O que que você diria para esse cara sobre que está pensando em contratar uma consultoria, que se acha que a consultoria é um caminho para tirar ele desse buraco que ele se encontra? Cara, como a gente falou lá no início, a questão do cliente. É feita a quatro mãos. De forma geral, é assim. Porém, né, uma das coisas que a gente tem, um dos grandes objetivos do podcast é justamente isso, é trazer essa consciência para esse grupo. Não diria só para o empresário, mas também para os gestores. Né, que por trás de um Show. CNPJ tem um CPF. Né? É assim. Ali tem pessoas e processo. Show. Né? Então, assim, cara, é trazer essa consciência. Porque se você não tem consciência que você está sendo incompetente, está tudo bem. É aquela primeira fase, né? Inconsciente e incompetente. Eu não sei se estou Verdade. fazendo certo ou errado. Tanto faz, certo? Verdade. Para mim tá tudo bem. Não é assim? Com Né? certeza. Então, assim, é trazer essa consciência para ele. Ele tendo essa consciência, ele pode até ser incompetente, mas ele sendo consciente que pode melhorar, que tem novas fórmulas de se fazer, né? Eu não preciso ser o especialista do negócio dele. Isso é um ponto importantíssimo. Importantíssimo. Então, assim, eu não preciso ser o cozinheiro, eu não preciso ser o pizzaiolo, eu não preciso ser o cara que faz o resíduo, eu não preciso ser o cara que advogo, que faz contabilidade, eu não preciso. Isso é a expertise dele. Cara, mas quando você faz esse alinhamento de tudo isso que ele entrega e coloca ele dentro da metodologia De de gestão, gerenciamento da equipe dele, de gerenciamento do processo, cria os indicadores corretos para ele, né? Dá o direcionamento para ele, cara, é só alegria. É Show. resultado atrás de resultado. Então, é fazer isso. Então, se a gente, com esse podcast aqui, com toda essa estratégia comercial que nós estamos fazendo, se a gente conseguir trazer à luz da consciência para esse público específico, empresários, gestores, né, dono de média, pequena empresa, de pequena indústria, do ramo de serviço, né? Se a gente conseguir trazer à luz isso para ele, nós não estamos só preparando o mercado para o Ismael e para o Elco, nós estamos preparando o mercado para subir de patamar. Show. Né? Não é egocentrismo, né? E nem alucinação. É assim que muitos mercados se evoluiu ao longo dos tempos. Né? Então, se você olha para o seu concorrente e quer que ele quebre, você tem problemas Verdade. gravíssimos. Verdade. Gravíssimos. Né? Então, você tem que ter um mercado que todo mundo compete de igual para igual, né? Que não, desculpa a expressão, né? Não prostitui ali o mercado. Porque se você tem um concorrente que ele não tem a visão de como precificar corretamente, não fazer as coisas conforme a legislação, né? Não fazer de acordo com a ética, né? Vou dizer a ética, não é nem a moral, a ética mesmo, Sim. acaba danificando o mercado como um todo. E quem perde? É você e ele. Sim. Entendeu? Então o grande objetivo é esse. Cara, trazer à luz de que processos é importante, processos comerciais, processos financeiros, processos na entrega do serviço, entrega do produto, né? Essa sinergia com as pessoas, porque não tem robô ainda e vai demorar muitos anos para aqueles robôs do Elon Musk atingir um nível de maturidade para fazer parte do que o ser humano faz.
Né? Nós trabalhamos com robô na indústria há 10 anos atrás. Tá lá, já tá instalado. Só não tem cara de ser humano igual aquele da Tesla, né? Sim, Mas já verdade. faz serviço repetitivo, ó. Há muito Tem tempo. 25 anos que eu vejo isso. Ele já Verdade. existe. Então, inteligência artificial, robotização, automação. Irmão, já aconteceu. Já foi. Uhum, verdade. Isso já foi. Mas ali, se não tiver um ser humano do lado, o robô não funciona bem. E vai ser. Vamos sofrer então que a inteligência artificial vai fazer essa parte. Cara, deixa o tempo trabalhar, deixa o filtro do tempo agir que nós vamos descobrir. Eu acredito que não. Entendi. Porque se tivesse, já tinha acabado, já tinha. Fala pra mim, eu vi robô nos anos 2000, né? A indústria sempre Olha, você usou vê, muito isso, né? muito, nos anos Sempre usou muito 2000, isso. nos anos 2000. Onde que tá 2000? Né? 24 anos atrás, Sim. entendeu? Então a automação já aconteceu, ó, há anos, mas não tem jeito, tem que ter um ser humano ali por trás. Então, assim, essa o grande desafio nosso nesse momento. Bacana. É fomentar isso, trazer a luz dessa ciência para as pessoas, esse entendimento dessa necessidade. Pronto. Show. Se vai ser conosco, se vai ser com o Sebrae, se vai ser com o concorrente, cara, não é problema. Sim. Né? Que ele vai lá, tome ciência disso, faça a primeira consultoria, se depois não der certo com ele, convide nós também. A gente pode ir lá ajudar ele, como a gente já fez isso com vários clientes. Esse foi uma das grandes objeções, né, que a gente teve quando a gente veio para o mercado. Eu acho que foram duas, basicamente, que eu vi, assim, que a gente teve. Duas resistências. Primeiro, o cara que falou assim: cara, eu já contratei um monte de consultoria. O cara veio aqui, tomou meu dinheiro, foi embora, ou veio aqui, nunca mais voltou. Então, assim, como é que vocês funcionam? Então a gente teve que quebrar essa resistência do empresário que já tinha tido experiências muito ruins com consultorias na região e que não tinha dado resultado, não tinha sido consultoria só de papel, consultoria só da parte teórica, então que não se sustenta. Então, assim, a gente teve que quebrar toda essa objeção com resultado dentro da escala, fazendo projetos que entregassem. E uma outra objeção, outra barreira que a gente teve foi que a gente veio da grande indústria. Então todo mundo falava que era só para a grande indústria que funcionava. E na verdade não, nosso método ele foi totalmente adaptado para a pequena e média empresa. Desde que, lembrando que a gente falou, você tem equipe. Porque sem equipe não tem como profissionalizar o seu negócio. Então, nossa metodologia hoje ela é adaptada. O que você vê de melhor na grande indústria, você tem acesso aí na sua pequena e média empresa para profissionalizar seu negócio, ter mais lucro e ter mais liberdade, né, Ismael? Com certeza. Um dos pontos que a gente trabalhou muito ao longo desses anos foram parcerias, né? Então, assim, hoje nós somos representantes do IQA, do Instituto da Qualidade Automotiva, em Goiás, no estado de Goiás. Temos uma empresa especializada em gestão de negócios de alimentação em bares e restaurantes, que se chama Temperando com Lucro também. Temos aí parcerias com empresas globais, né, de consultoria, como a McKinsey, como o Sebrae, também temos parcerias com o Sebrae. Temos parcerias também com empresas de treinamentos no Brasil. Então a gente tem muitas parcerias. E esse podcast aqui, ele tá só começando, pessoal. A gente vai trazer muitos convidados aqui para estar mostrando para vocês um pouquinho do negócio deles, como foi a jornada de transformação. Então se segura porque tá só começando, né? A gente tem muita coisa para a gente trazer para vocês. Vamos trazer convidados aí pessoas que foram gestores nossos, pessoas que hoje são parceiros nossos de negócio, empresários, clientes que já passaram pelo processo de transformação para contar um pouquinho de como que foi a experiência deles, para que você entenda que é possível. É possível você ter uma empresa com lucro, com liberdade, quando ela passa por uma profissionalização. Justamente. Então, esse já fechando, né, Elker, é o grande propósito nosso. Porque
é uma realidade. A parte comercial, uma das linhas dela é produzir conteúdo, né? Não existe marketing ou comercial sem isso daqui. O marketing é muito maior. Quem é especialista em marketing sabe muito bem disso. Desde uma caneca, do logo numa caneca, um logo num boné, um outdoor, né? Uma boa fachada, um panfleto. Então, tudo isso é importante. Mas hoje, no momento atual, a questão de produzir conteúdo, estar presente nas redes humanas, né? Que tem um pessoal que fala que é rede social, né? Na verdade, tudo bem, eu não discordo, não. Mas por trás ele tem sempre um ser humano, né? Sim, É um ser humano ali atrás. É a rede social, o Instagram. Não, o Instagram só existe porque tem ser humano lá. verdade. Ué. Então, são redes humanas, são conexões, né? Então, nós vamos fazer essa conexão aqui, né? Com o objetivo de transbordar, entregar conteúdo para as pessoas, né? Isso é extremamente importante. Então, num dado momento da história aqui, nós vamos trazer muitas pessoas aqui. Nosso objetivo é convidar várias pessoas para vir contribuir com esse projeto como um todo. Também abrir a nossa caixa preta, né, de ferramenta, né? Vai abrir? Tem que abrir, né? Tem que Você vai colocar. abrir a caixa. Ah, então Nós beleza. vamos Então, ó, abrir, tá vamos desse... abrir, ele tomou decisão, ele é sócio, então vai abrir a caixa vamos, preta. vamos abrir. Ó, vem pra cá que você vai aprender, então, o que que a gente entrega na consultoria de forma gratuita. Vamos fazer sim, tem que fazer, a gente sabe disso, né? Porque se a gente chegou aqui com esse nível de conhecimento, foi porque alguém transbordou na nossa vida, Verdade, verdade. Faz sentido. né? O Jorge Cerezo da Vida, o André Carrijo, né? O Rossini, né? São pessoas que contribuíram muito na minha vida, o William Aquino, Claudimar, Sim, né? com Isso aí certeza. não pode nem ficar falando nome aqui, gente, porque é tanta gente, senão É aí depois verdade, se não dá perde, ciúme. não é bom. Mas assim, teve muitas pessoas que transbordou na nossa vida. Né? Verdade. E a obrigação, eu me sinto na obrigação, enquanto cristão, de fazer isso também. Verdade. Entendeu? Não é só a parte comercial, mas é realmente fazer isso. Porque a gente já faz isso, Já né? faz. Já faz isso, só que não faz nessa escala aqui, Sim. A gente tá buscando. Ó, né? aproveitar que André Carrijo, Claudimar. André foi nosso primeiro coach, nosso primeiro gestor, assim, fantástico, que eu aprendi a admirar. Então, um abraço aí pro André, pra Claudimar, pro William, pro nossos gestores aí que a gente já teve aí na indústria, né? Então, um abraço aí, André. Não esqueci de você, não. Sempre você tá nas minhas orações. E aí é justamente essa pegada. Então, num dado momento da história, nós vamos trazer muita ferramenta aqui, com certeza. Produzir esse material, disponibilizar esse material na rede, porque a rede tem sido muito boa para a gente, Verdade. né? Tem sido muito boa para a gente. Então, não contribuir com esse nível de inteligência que está disponível aí para todo mundo. Tem gente que não quer aproveitar e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Uma hora que ele despertar, ele resolve o que ele quer da vida. Nós já despertamos, né? Graças a Deus despertou para isso. Então, se nós despertou, foi lá, buscou muito material que tem aí, que está de graça, está disponível, nós absorvemos muita coisa. Então, agora é hora de fazer o contrário, né? É transbordar para Devolver, né? devolver isso para o mercado, Devolver. né? Devolver isso para a comunidade como um todo. Porque assim, ó, pessoal, quando você está resolvendo um problema de grande complexidade, uma fala, um parágrafo de um livro resolve muita coisa. A forma que a pessoa interpretou aquele livro, que ele entendeu aquele contexto ali, te salva, né? Coisa assim que você fala assim, Não, a cara, gente já usou muito. sozinho eu não daria conta. Uhum. Mas o Taishi Ono fez lá atrás desse jeito. Vamos testar ver se tá certo. Cara, o Demi fez, né? Verdade. O Falcone fez. Não é assim? Sim. Aí você vai lá, aí você vê o mito do empreendedor, o Michael Gerber. Michael O Gerber. Gerber, 25 mil empresas nos Estados Unidos. Quantas mil horas tem ali de conhecimento? Sim, demais. Né? Aí você lê ali. Quando a primeira vez que eu li ele, eu falei, eu parava assim, ficava parado escutando. Eu voltava e falava, Jesus amado, como é que pode, Senhor? Abençoa a vida desse cristão, né? Que ele vai. Se ele não É muito conhecimento prático, né? muito conhecimento prático, né? Que Deus abençoe a família dele, a posteridade, todos da família. Guarda esse povo, Sim. porque ele foi um homem muito bom, né? Então, assim,
tudo isso, por que agora não contribuir? E ao, Né? mesmo, ao Seria... mesmo ponto a gente vê também muita superficialidade, né? E aí você vê que você tem, assim, com toda humildade, mas a gente já resolveu o problema cabeludo e não mostra. Não, E não fala. E aí, assim, tem muita gente que contribuiu com muito insight muita coisa. poderoso, muito conhecimento importante, mas também tem muita superficialidade. Então a gente quer trazer essa profundidade aí da questão da consultoria, da gestão que a gente trabalha nos nossos clientes, né? No modo hoje offline, que só o cliente que está ali sendo Só atendido cliente. que vê. E principalmente nessa fase que nós estamos, né, Walker, da IA, da inteligência artificial, né? Verdade. Porque o cara pensa que o chat GPT resolve tudo. Né? O Copilot lá da Microsoft resolve tudo. Lendo engano. Uhum. Ele ajuda muito a formatar, colocar as coisas ali na ordem correta, faz algumas análises muito boas. Porém, cara, se você fizer um copy e mandar, é problema. Verdade. É gravíssimo. Então, assim, todo esse contexto de absorver esse material e agora transbordar para a comunidade em si é um grande desafio nosso. Então, esse eu vejo que é hora de contribuir. É Bacana. hora de contribuir. E, consequentemente, trazer esse pessoal do estado de inconsciência para o estado de consciência da importância. Porque isso vai reverberar na sociedade como um todo. Eu acredito muito nisso. Porque se ele evita desperdício lá no negócio do cara, ele pode pagar melhores salários, ele pode dar condições melhores para o colaborador dele, ele pode dar condições para o próprio negócio dele sobreviver. Né? Verdade. Meio que é muito triste você passar. Eu tive em Uberlândia agora recentemente, você passa naquelas avenidas lá, várias avenidas, 3, 4, 5, 10 lojas fechadas. É terrível, cara. É muito ruim, é triste. Uhum. Né? Então ali é tirar esse pessoal de inconsciente e trazer ele para a consciência da importância da gestão. Esse é o grande objetivo. Que bacana. Bom, estamos chegando ao final desse podcast, então você que está nos vendo aqui, esse é o primeiro de muitos. Então, siga nas nossas redes sociais, Scala Consultoria Empresarial, lá no Instagram. Temos o nosso site, scalaconsultoria.com. Então, assim, você que quer conhecer um pouco mais sobre a Scala, então entra lá no nosso site. Elker, eu quero... No link desse vídeo aqui, a gente vai deixar nossas redes sociais, vamos deixar em nosso site. Agenda seu diagnóstico. O diagnóstico é sem custo, é gratuito o diagnóstico. Para você, a gente ver qual que é a sua necessidade, qual que é a sua dor, o momento que você está, se você é uma empresa que está na hora de passar por uma profissionalização, e aí a gente vai montar um projeto personalizado para a sua empresa para estar te atendendo. Então, entra em contato conosco, a gente vai fazer o seu diagnóstico, vamos te apresentar e hoje a nossa taxa de conversão, que eu nem vou falar o percentual, porque ela é bem alta, ela é muito fora da curva, mas assim, geralmente os projetos que a gente monta, eles fecham. As propostas, elas viram projetos de consultoria, de transformação, que geram resultado. Por quê? Porque tem muito embasamento de cases de sucesso. Né? Então, você que está em dúvida, agenda o diagnóstico. Vamos tomar um café, vai ser um prazer estar junto com você, seja no ambiente presencial, seja no ambiente digital. É o principal hoje canal nosso de vendas, é o ambiente digital que entrega o mesmo resultado. Ou seja, a gente saiu do ponto de atender basicamente o nosso estado, a nossa região, e vamos poder atender agora todo o Brasil com tecnologia de ponta, tecnologia de quem já fez, para gerar muito resultado aí na sua empresa. Então, fica aí a janela aberta, né, de oportunidade. Pessoal, marca um diagnóstico, uma sessão estratégica, né? Sim. Fique à vontade, vai lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no site que o Elker falou, né, na nossa landpage lá, no nosso site que a gente tem, né, nas redes, na internet. Chama a gente para um diagnóstico, né? Aquela
Aquela coisa assim, perder, ninguém vai perder. O mínimo No mínimo, você vai sair com um vai diagnóstico. sair ganhando com o Você vai diagnóstico. ganhar um diagnóstico, né? E aí trazer esse estado de consciência do seu estado atual, Verdade. né? Então, assim, cara, faz o diagnóstico, sem compromisso. Sem Verdade. compromisso. Não precisa ter. Ah, não vou incomodar vocês. Não, é muito caro, é muito barato. Cara, relaxa. Na hora do comercial, você vai saber o preço correto, aquilo que você precisa, né? Mas o primeiro passo é tomar essa decisão de fazer um diagnóstico, Show. né? E hoje, cara, com a internet, então, você tá aí no Mato Grosso, você tá aqui em Goiás, você tá aqui em Uberlândia, você tá lá no Espírito Santo, pouco importa. Verdade. Pouco importa, né? A gente tem feito vários. Você acabou, né, de fazer um agora na Bahia, lá né? na Bahia. Olha, onde que tá a Bahia? 1.400 quilômetros daqui, né? Verdade. Com Né? a mesma Com a qualidade que se eu mesma estivesse lá presencialmente. mesma qualidade presencialmente, fantástico. Extraiu todas as oportunidades ali daquele ambiente de trabalho. Então, assim, estamos aqui dispostos a fazer isso. E a parte comercial, fica calmo, não é agora que é hora de discutir isso. Correto? Beleza? No mais, muito obrigado a todos aí por ter ficado aqui conosco até esse presente momento, né? Que Deus ilumine a sua vida aí, o seu dia a dia, né? Que te dê força, ânimo, né? Verdade. Aqueles que têm sucesso, que tenha mais sucesso, e aquele que está precisando desenvolver essa parte, conte conosco aí para ajudar você também a chegar num patamar, né, de excelência no seu negócio. Com certeza. Pessoal, vamos ficando por aqui. Prazer estar com vocês e vamos que vamos. Vamos construir muito resultado junto aí. Lucro e liberdade. Um abraço. Um abraço, até mais.